As influências do organismo humano e do meio social no exercício do livre-arbítrio. Livro dos Espíritos, questão 846. O organismo tem influência sobre os atos da vida? E se tem, ela não acaba anulando o livre-arbítrio? O espírito está, certamente, influenciado pela matéria que o pode dificultar suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Porém, não é o instrumento que dá as faculdades. 367. O espírito, ao se unir ao corpo, se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, assim como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva o que é próprio de sua natureza espiritual. 368. As faculdades ou dons do espírito se exercem com toda a liberdade após sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. São enfraquecidas pela grosseria da matéria. 368-A. Assim, o corpo material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, e como um vidro muito opaco. Continuamos com a questão 846. Além disso, é preciso separar aqui as faculdades morais das intelectuais. Se um homem tem um instinto assassino, é seguramente seu espírito que o possui e o transmite aos seus órgãos. Aquele que canaliza o pensamento para a vida da matéria torna-se semelhante ao irracional e, pior ainda, porque não pensa mais em se prevenir contra o mal. E é nisso que é culpado, uma vez que age assim por sua vontade. 370. Pode-se deduzir que da influência dos órgãos na ação das faculdades do espírito pode haver uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das qualidades morais e intelectuais? Não se deve confundir o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Não são, portanto, os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. 370-A. Assim sendo, a diversidade das aptidões no homem provém unicamente do estado do espírito? Unicamente não é o termo mais exato. As qualidades do espírito, que podem ser mais ou menos avançadas, é o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria, que limita, mais ou menos, o exercício dessas faculdades. 847. A anormalidade das faculdades tira do homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor de seu pensamento, e assim não tem mais liberdade. Essa anormalidade é, muitas vezes, uma correção para o espírito, que, em outra encarnação, pode ter sido fútil e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode nascer no corpo de um deficiente mental, como o escravizador no corpo de um escravo e o mau rico no de um mendigo. Porém, o espírito sofre este constrangimento com perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. 372-A. É exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Tem uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades. Porém, não as produzem. Eis a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não fará boa música, mas isto não o impedirá de ser um bom músico. Kardec comenta: é preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, a moral suplanta o obstáculo que a matéria lhe opõe. Mas há casos em que a matéria oferece tanta resistência
que as manifestações são limitadas ou deturpadas, como na deficiência mental e na loucura. São casos patológicos e, nesse estado, não desfrutando a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a livra da responsabilidade de seus atos. 373-A. O corpo de um deficiente mental pode, assim, abrigar um espírito que teria animado um homem de gênio em uma existência precedente? Sim, a genialidade torna-se às vezes um flagelo quando dela se abusa. Kardec comenta: a superioridade moral nem sempre está em razão da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito para expiar. Daí resulta, frequentemente para eles, uma existência inferior à que tiveram, e causa de sofrimentos. As dificuldades que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele como correntes que o impedem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que deficientes mentais são aleijados do cérebro, assim como o coxo. Do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, capítulo 14. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo como os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que, trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios, pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. As enfermidades congênitas nada mais são do que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito, reclamando-nos a interação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa vigilante com segurança e precisão. 848. Os desatinos das faculdades intelectuais, causadas pela embriaguez, são desculpa para atos condenáveis? Não, porque o bêbado voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais, e em vez de uma falta, comete duas. 849. No homem primitivo, a faculdade dominante é um instinto ou o livre-arbítrio. É o instinto, o que não impede de agir com total liberdade em certas circunstâncias. Como a criança, ele aplica esta liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com inteligência. Porém, como vocês são mais esclarecidos do que um selvagem, também os são mais responsáveis pelo o que fazem. 850. A posição social não é, algumas vezes, um obstáculo à total liberdade dos atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas te deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazes para superar os obstáculos. Evolução para o terceiro milênio, Carlos Toledo Rizzini, capítulo 7. O que não se leva em conta ao criticar o meio social é a perspectiva espiritual da vida, isto é, a eternidade e o adiantamento contínuo do espírito. Não se considera que cada ser humano traz um programa de vida conforme as suas necessidades espirituais, o que torna o dever cumprido mais importante modo de viver. Daí, não se observar que a posição ocupada por um determinado indivíduo é a que melhores oportunidades de progresso dão a ele, se, em vez de desenvolver-se e ser útil, passa a vida em atritos por supremacia, isto lá é com ele. Convém não esquecer que cada um é responsável pelo que faz e, por isso, goza de relativa liberdade de tomar decisões, em estado normal ou quase. Pela mesma razão, está sempre enfrentando as consequências dos erros e omissões do passado.
pelo que geralmente é sujeitado a situações nas quais se acha envolvido. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.